Olá, tudo bem? Eu sou a Grazi Rodrigues e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo. Eu e a minha câmera girl, Kelly. A paz para todos. E nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Guilherme Lucas, né? Mais conhecido como Gui pros íntimos, né, Gui? Como você está? Estou bem, graças a Deus. Imagina, Deus abençoe. Nós estamos aqui hoje para fazer uma entrevista muito bacana e nós queremos convidar você a permanecer com a gente até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que assim como nós, né, estamos sendo impactados pelo Espírito Santo, nós temos a convicção de que você também será alcançado. Curte, comenta, compartilha geral aí para todos os adolescentes que você conhece, para todo cristão que você conhece que vive uma crise no seu ministério, né? Eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar vocês e nós estamos aqui, né, para poder falar um pouco sobre a nossa vida cristã e eu quero que você participe desse momento junto com a gente em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos lá, Gui, como você está? Estou bem, graças a Deus, ansioso. Isso aí. Conta pra gente um pouco da sua história, Gui. A minha história, eu comecei mesmo a viver de verdade com 11 anos de idade, que eu comecei a conhecer Jesus Cristo, né? Já tinha aquela noção de Deus, mas nunca tive a convivência com Ele. Então, eu estava numa época muito decaída da minha vida, né, que eu estava muito triste, né, nessa época, muito triste mesmo, e não tinha motivo de prazer, de alegria, e o que eu gostava de fazer naquela época, e eu gosto até hoje, né, é de jogar, ver vídeos de gameplay, e esse tipo de coisa, e sempre gostei, gosto até hoje, não, eu faço, jogo, mas antes era em excesso, né, eu ficava 7 horas se deixasse jogando à vontade ali, e eu não gostava nem um pouco. Então elas acabavam me xingando, né? Me xingando não, me corrigindo. Pra mim não fazer aquilo, chamava minha atenção, porque eu não fazia algo que seja de se elogiar. Eu ficava mais ali, não ajudava a arrumar a casa, não contribuía. Então ela ficava meio estressada comigo e eu acabei ficando. Isso também me atingiu bastante, né? Nessa área, já que eu depositava todo o prazer que eu tinha de alegria em jogos. Então, quando eu ia para o mundo real, eu não tinha prazer mais, eu tinha só prazer em jogar. E quando eu cansava de jogar e tinha que fazer as coisas ali de casa, eu estava totalmente destruído. Então, eu lembro de uma época que foi a época mais difícil da minha vida, né? Tipo assim, digo, mentalmente, que eu entrava no banheiro e quando eu ia tomar banho, eu lembro que eu sentava no chuveiro assim, né? E chorava de doer mesmo, o corpo físico doía, tudo doía. E eu lembro que eu latejava, minha cabeça latejava, meu corpo latejava, era uma sensação horrível. E eu lembro que quando eu estava nesses momentos bem difíceis da minha vida, eu pedia ajuda do Senhor. Nunca pensei em me matar ou em algo do tipo, mas eu pedia ajuda a Ele para que Ele me tirasse daquela situação de alguma forma. Eu lembro que do que eu lembro que eu falava com Jesus era só me ajuda. E com muito fervor mesmo, que eu precisava da ajuda dele. E um pedido de ajuda para Deus já é muita coisa. Já né? é muita coisa. Ele entende nas entrelinhas, sim, né? Sim. E foi nessa época que eu comecei também a congregar na igreja. Meu irmão mais velho começou a levar a nós e a gente acabou indo, minha família acabou indo na igreja. E eu conheci meus pastores e com isso, quando eu estava nessa época que eu comecei a pedir ajuda a Deus mesmo, que eu estava sofrendo muito, eu só pensava assim, eu nunca pensei em me matar, mas eu pensava que se essa dor continuasse, eu não sabia o nível que ela ia chegar. E eu pensava já em sair de madrugada assim, correr na casa do pastor e pedir ajuda. Porque eu tinha medo do que eu fosse capaz, né, para tirar aquela Sim. dor. Então isso me preocupava bastante e isso me machucava também bastante, né. E quando eu melhorei com a ajuda do Senhor, né, eu pedi ajuda a Ele. Eu lembro que eu não sei minha irmã, e também a irmã chegou na minha mãe, na igreja, nesse dia eu não tinha ido, e ela falou assim, ó, eu tenho 3 irmãos, no caso, somos 3, né, na verdade, e ela mandou fazer oração para cada um de uma forma, o irmão mais velho de uma forma, eu de uma forma, e o irmão mais novo de uma forma. E o que ela pediu para minha mãe orar para mim, era sobre isso,
era da alegria, dos sentimentos ali, quando a gente está triste e tudo mais. Eu lembro que daí pra frente eu melhorei, graças a Deus. Foi tipo aquela oração de cura. Que legal. E conta pra gente que você veio de um lar cristão? O lar cristão, eu não sei se pode dizer que é um lar cristão, por causa que minha mãe sempre cresceu na igreja, mas ela desviou, né, durante esse tempo, e eu não tinha noção de quem era Jesus, mas sempre sabia do que era céu, inferno, então que a gente sempre tinha medo, né, quando minha mãe sumia um pouquinho lá de casa, eu não fiquei, então eu gelava mesmo. Mas eu não sei se isso pode dizer que é um lar cristão, porque minha mãe também sempre me ensinou o caminho certo. Sim. Mas nunca ouvi falar mesmo de Jesus ali, Deus na sua essência, que entendeu? Entendi. E o que é Deus para você hoje? Conta pra gente um pouco dessa experiência que você teve com o Senhor, né? Nesse momento que você relatou aí, que você, né, teve esse momento de desespero mesmo, assim, esse momento de angústia, né, que muitos de nós passamos às vezes, e os adultos talvez sabem como lidar um pouco mais com isso, outros não, mas para a sua idade, né, assim, conta pra gente essa experiência que você teve com o Senhor, tanto no meio dessa situação toda que você viveu, como na sua trajetória mesmo, assim, da sua vida cristã. A primeira pergunta foi tipo assim, o que Deus é pra mim, né? Deus pra mim, hoje, Ele é tudo mesmo. Eu tenho alegria em muitas coisas, mas Ele é o alicerce de tudo isso. Eu sei que tudo que eu tenho ali vem principalmente dele. Eu tinha alegria em jogos antigamente, mas eu não tinha o Senhor. Então era tudo passageiro. Hoje eu posso jogar e tenho alegria nisso. Mas a minha alegria principalmente está no Senhor, né? Que tem um equilíbrio, né? Isso. E nessa época, foi a época, acho que assim, a experiência mais forte da minha vida foi essa, né? Porque eu pedi ajuda pro Senhor e eu lembro que não foi só uma vez que aconteceu isso comigo. Foi várias vezes, vários dias acontecendo isso. E eu ficava meio assim, por que Deus não tá vindo me ajudando, cara? Deus é tudo isso que fala na igreja e tudo mais, e por que Ele não tá vindo? E eu lembro que no momento que eu precisei mesmo, na hora certa, veio aquela ajuda, me tirou daquela coisa ruim. E Deus me mostrou quem realmente Ele é. Deus é simples, Deus é impressionante. Tanto que às vezes a gente não vê isso, por quê? Porque as pessoas pegam Deus, entre aspas, né? E coloca num molde humano. Tipo assim, Deus tem que seguir as minhas regras. Ou, por exemplo, aquilo que todo mundo fala, né? Que eu não concordo. Deus não faria isso. Gente, Deus fez tanta coisa na Bíblia, quem é a gente para dizer, Deus não faria isso? Poxa! Eu penso exatamente assim. A gente é meros humanos, né? E Deus pegou, eu nem lembro quem é esse profeta direito, mas eu sei que está na Bíblia. Que ele pegou um profeta, não sei nem o porquê, mas mandou ele pregar o evangelho e tudo mais, e ele ficava nu. E isso foi o que Deus pediu. E se a gente pegasse isso e pensasse nisso hoje, a gente falaria, cara, Deus não faria isso. Mas existe regra para Deus, e Davi, lá no livro da Bíblia, fala que Davi, ele comeu pão, que eu acho que era não é sacrifício que fala. Vamos supor que é sacrifício, pão que os sacerdotes dão para Deus. E Davi foi lá e comeu, porque ele estava com fome, estava, acho que, dentro de uma situação dele lá, e Deus não matou ele. E a regra era clara, né? Se comesse do sacrifício, da oferta, iria morrer. Mas Deus não matou. E isso mostra que não existe regra para Deus, mas a regra está abaixo de Deus, a lei está abaixo de Deus. Então Deus, ele faz maravilhas. Deus, ele não entra nos moldes humanos. A gente às vezes quer colocar o Senhor dentro de uma caixinha, né? Sim. Porque como a gente é humano, aí a gente quer limitar o Senhor. Isso, Ele não é limitado. Ele criou os céus e a terra. E antes que a terra houvesse, né, existisse, ele já era Deus, né? Deus. Então, o que você está falando realmente é muito interessante, porque a gente quer colocar Deus dentro da nossa visão, dentro da nossa ótica humana. Dentro do nosso molde. Né? E dentro do nosso molde. E isso não vai acontecer, né? E aí, diante de tudo isso, essa experiência que você teve com o Senhor de hoje, você, né, ser um menino lavado e remido pelo sangue de Jesus, continua nos contando sobre essa história. Então, eu entendi isso. Que a gente não tem que entrar no... Deus não entra no nosso molde, entendeu? E a gente que entra no molde de Deus, e a gente às vezes não vê isso. Porque as pessoas às vezes acabam falando, faz dessa forma, mas a Bíblia manda a gente fazer de outro jeito. E são pessoas cristãs que falam às vezes, dando dica pra gente, mas o que realmente Deus quer pra nossa vida, né? Eu comecei a experimentar isso, o que Deus realmente queria pra mim. E foi uma experiência maravilhosa.
que é experimentar de Deus através de Deus, não através do homem, entendeu? Sim. E não se encaixar Deus nos nossos padrões, mas nós nos encaixarmos no padrão de Deus, que é o que deve acontecer, né? Sim. Não a Bíblia entrar na nossa vida e ela se tornar como a gente, mas a gente se tornar como que Deus quer, santo como Deus é santo. E é isso que Deus quer da gente. Sim. Deus ele fez a gente para ser irrepreensíveis diante dele, não de outra coisa. Então, Sim. eu aprendi que Deus é tudo para mim, e Deus é onde é o meu alicerce, onde eu devo estar e é meu refúgio. Graças a Deus eu tenho Deus como refúgio hoje e para sempre eu tenho Ele assim na minha vida, em nome de Jesus. Conta pra gente um pouquinho de como que é os seus devocionais, Gui. Como que você se prepara para fazer seu devocional, como que você, né, tem essa liberdade para buscar o Senhor, para adorar o Senhor no seu dia a dia. Conta pra gente um pouco de como que são os seus devocionais. O meu devocional, eu oro sempre. Orar é, tipo assim, conversar com Deus enquanto lava a vasilha ali, enquanto tá no trabalho, ou às vezes na escola. Mas isso não é um devocional, né? Um devocional eu acho que é importante por causa que você separa um tempo para Deus, Sim. que é outros 500. Separar um tempo para Deus é totalmente diferente. E Ele quer isso da gente. Orar enquanto lava a vasilha é legal, é gostoso, mas não tem, tipo assim, não tem nada a ver quando a gente pega, tira um tempo para Ele, para ouvir Ele, e isso é totalmente perfeito, assim, para nós, o que Deus fez pra gente, o que Deus proporcionou a gente ter. Esses devocionais eu faço assim, normalmente, né, porque tem dia que eu tô bem quebrado, então eu já chego chorando, mas normalmente eu coloco o louvor, eu louvo, né, a Deus, através desses louvores que eu gosto de ouvir, e começo orando. Eu conto os bafões pra Deus, né, que acontece na minha vida. Às vezes eu falo mal um pouquinho dos outros ali que me fez mal. Eu falo, Deus, o que é isso aí? E falo pra ele a verdade. O que que você realmente sente, isso, que eu realmente sinto. E aí eu oro e leio a Bíblia. Sim. Eu pego a Bíblia pra ler, pra Deus me responder. E volto a colocar um louvor pra meditar naquilo que eu li. Normalmente eu faço isso, mas quando a palavra ela vem e quebranta eu mesmo, através daquilo que eu estou vivendo, eu sento ali no chão e fico de boca aberta, tipo assim, cara, não parece ser real, é tipo surreal, sabe? Sim, sim. Mas esses devocionais a gente tem que fazer todo dia. Porém, é muito difícil. Pra mim, principalmente, eu não sei se pra todo mundo que eu gosto muito de jogar, eu sempre falo isso. De ver vídeos sobre jogos, tem jogos que eu realmente sou vidrado assim neles, e é difícil pra mim às vezes deixar meu tempo livre, que eu tô cansado, pra orar, que é dar sono, né, ter vontade de não fazer, e é melhor quando a gente tira esse tempo livre pra jogar. Eu me sinto melhor assim, porque é algo que agrada a minha carne, entende? E é difícil tirar um tempo de devocional para Deus às vezes, por isso. Porque a gente vai estudar na escola, às vezes trabalha. Quando a gente chega em casa, a gente quer mexer no Instagram, quer jogar, mas não tira o tempo para Deus, por ser algo difícil. Mas eu sei que é isso que me deixa de pé até hoje. É um o negócio devocional. É começar, né? Isso, é o começar. O devocional é assim, é tipo aquela coisa assim, ai meu Deus, eu tô tão cansada, eu quero dormir. Sim. Mas esse momento com o Senhor é só começar. Porque depois que a gente está envolvido, depois que a gente já está assim, né, numa interação com o Espírito Santo, cara, não tem mais nada que é mais importante do que isso, verdade, né? Verdade, aquele momento verdade. assim que você vai abdicar, né, de um prazer, que a gente, no seu caso é o game, talvez de quem está nos ouvindo, né, é uma outra coisa, mas ou é realmente o Instagram, como você também já citou. Então, assim, mas abdicar disso, num certo momento, aí você fala assim, ai, orar realmente é tão complicado, mas a gente não tem que ter vontade todos os dias para orar, a gente tem que orar. Porque quando a gente começa, né, Gui, aquela coisa assim que o próprio Espírito Santo invade o lugar, né? Sim, Quando você diz, quando você começa no louvor e daí a pouco você já tá chorando, ou então você já entra chorando mesmo, assim, no seu quarto de guerra, né? Porque a gente tem que ter um quarto de guerra para vencer as nossas guerras. Verdade. E eu quero falar um pouco do que você falou a respeito de
ser quem você é diante de Deus, né? Ele falando que conta para Deus, né, o que ele sente, a raiva que ele passa às vezes com alguém. E é isso, esse é o relacionamento com Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus não quer nos ouvir. É como eu disse num outro vídeo, né? Deus, ele se importa com as coisas que a gente se importa. Então a gente precisa ser realmente, né, Gui, sincero. Sim. Talvez eu acho que isso é o que torna o nosso relacionamento com Deus tão mais prazeroso, né? É a gente ser quem a gente é ser sincero, é ser verdadeiro, é falar, né, assim, o que está dentro da gente, né? É abrir, rasgar o nosso coração. Tem uma coisa interessante nisso também, que é o quê? A gente às vezes acha que Deus não quer saber disso, mas realmente Deus se preocupa. Uma coisa que minha mãe sempre fala, Deus se preocupa até com um beijo que você quer dar na boca. E isso é interessante, Sim. Principalmente para os jovens, né? Que às vezes se preocupa tanto em alguma coisa do tipo, e Deus se preocupa. Deus realmente se importa. Deus realmente é um pai que se importa. Sim. A gente vê às vezes Deus como no alto sublime trono que realmente ele está, mas apenas isso, um Deus distante, mas ele não é um Deus distante, não é um Deus complicado, é um Deus simples, mas tem aquela coisa, né? É profundo, ele é profundo também. Igual a vida, né? Uma folha que cai de uma árvore é simples, mas é profundo, tem a física ali por trás daquilo, tem a vontade de Deus por trás daquilo. Então a gente vê isso, a simplicidade de Deus, um Deus tão sublime e um Deus que se importa tanto com a gente, mesmo que a gente vacila toda vez. Deus sempre está ali de braços abertos para perdoar e para a gente mudar de vida de verdade. Eu acho isso lindo de Deus. Ele é De tão verdade. lindo, né? E agora conta pra gente como que se você enfrenta, né, algum desafio na escola por você ser cristão. Porque nós estamos vivendo numa geração que hoje ser cristão a gente está achado como careta, né, como ridículo, enfim. Mas conta pra gente como que é o seu desafio, ou se você enfrenta, né, algum desafio para ser um cristão na escola. Tem aquele negócio, né? A gente não pode abrir mão dos nossos valores. Sim. Então essa é a parte difícil para as pessoas achar errado ou feio, ridículo seguir certos valores. Então tem esses detalhes ruins na escola, né? Mas eu sempre fui bem de boa na escola, pelo fato, tipo assim, não olhar para a pessoa, por exemplo, se a pessoa não serve a Deus, não conversar com a pessoa, ou se a pessoa ali não tem aquele desejo de servir ao Senhor, se a pessoa não acredita em Deus, afasta dessa pessoa. Não, eu sempre conversei, sempre me enturmei ali no meio, mas nunca coloquei meus valores jogados, sabe? Eu sempre valorizei aquilo que Deus me ensinou. Sim. Mas sempre respeitei a opinião do outro, sempre falei o que eu acreditava, e isso eu sempre falo e não vou deixar de falar. Eu acredito, eu sigo o que é certo, mas se a pessoa não acredita e não segue, eu super respeito. Sim. Não vou ficar tentando forçar ou falar que às vezes a gente tenta, né, fazer isso. Falar assim, você vai pro inferno, mas não pode, né? Você não está fazendo a pessoa crer em Deus, você está fazendo a pessoa ter medo de Deus. E não é certo isso. Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça, sim. Mas é um Deus que principalmente ama, é um Deus que cuida da gente e que é o melhor. Então nesse lado de escola, eu sempre me enturmei bastante, e todo mundo lá é bem de boa comigo, eu não tenho amizade com ninguém, graças a Deus. Sim, amizade, pessoas que gostam de mim, confiam em mim, mesmo não servindo ao Senhor. Muitos amigos meus não servindo ao Senhor gostam de mim, eu falo de Deus através da minha vida. E também a coisa do exemplo, né? O exemplo é muito importante na escola, às vezes mais do que palavra. As pessoas às vezes não querem ouvir, mas o exemplo, eles obrigados a ver, entendeu? Sim. Então é muito interessante a gente ter o exemplo, de não matar uma aula, de não colar numa prova, mesmo tendo aquela oportunidade na cara ali. Sim. Então é importante a gente dar o exemplo. Na escola, até que é de boa por isso, do fato de a gente dar o exemplo, entendeu? É ser quem você é. Isso. Então isso é importante, porque aí você leva isso para onde você vai, né? Isso é muito legal. Conta pra gente qual que é a passagem bíblica que mais, assim, enche o seu coração, assim, todas as vezes que você vai falar, assim. Eu tenho várias, assim, tem uma muito específica, mas, assim, conta pra gente a sua. Qual que é, assim, aquela palavra que quando você lê, você fala, caraca, tipo, uau! Conta pra gente. Pra mim, essa é um versículo, eu não lembro onde está exatamente, é Mateus, não lembro o capítulo na verdade, mas é lindo, que fala assim, aquele que achar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, acha lá. Eu acho muito interessante isso.
porque esse versículo fala de tudo, sabe? A pessoa que tenta achar uma vida e acha uma vida no mundo, naquela porta que é larga, que cabe muitas coisas, que você pode entrar com muitas coisas, fama, dinheiro e todo aquele prazer que você deseja, você não vive de verdade. Isso não é viver. É apenas aproveitar do pouco que tem, migalhas, muito poucas migalhas. Mas quando você perde a sua vida por amor a Cristo, Ele realmente faz com que você viva. E eu acho isso muito interessante mesmo. Por exemplo, eu sempre quis ter um canal no YouTube, desde criança. Tanto que eu até gravei uns videozinhos, né, de jogando alguns jogos. E que eu assistia, né, sobre isso. Então eu sempre gostei. Acabou que eu apaguei, parei, mas sempre tive esse desejo. Então o Espírito Santo ele sempre foi me guiando nesses propósitos. Ele nunca me desencorajou, mas me encorajou. Por exemplo, eu super gosto de certos desenhos. Por exemplo, Dragon Ball, essas coisas. E esses desenhos, ele mostra pra gente sempre um personagem especial, que sempre tem algo no coração diferente. E Deus, ele sempre me tratou exatamente como nesses desenhos. E eu acho isso muito louco. Que Deus pega a gente e trata a gente, às vezes, com um jeito especial, que mostra pra gente que a gente é único. A gente não é o melhor, mas a gente é único, é especial entre todos. Então eu acho isso muito, muito maneiro em Deus, sabe? Na essência de Deus ali, eu acho isso muito legal. Isso é muito bom. E bom que você falou, né, que você sempre teve esse desejo de criar um canal no YouTube. E o Guilherme, ele tem, né, um canal no YouTube que chama Missionário Guilherme Lucas, né? Fala um pouquinho pra gente dessa experiência que foi para você criar esse canal. Inclusive, né, quem está nos ouvindo, vai lá, segue o Gui, curte. Ele tem um vídeo lá que fala sobre a sublime graça. Uau! Esse vídeo é um vídeo, assim, extraordinário. Um vídeo que nós temos, assim, a certeza de que Deus vai falar com você de alguma forma através desse vídeo. Mas eu vou deixar o Gui falar um pouquinho, né, dessa experiência que você teve com o Espírito Santo para você criar o seu canal, para gravar os seus vídeos. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso pra gente, por favor. Ó, nesse negócio de canal, como eu falei, eu sempre quis, né? Sempre gostei. E antigamente eu gostava de fazer para ganhar uma fama, né? Sempre gostei de jogar também, mas sempre achei legal as pessoas fazerem gostar. Então eu gostava muito de ver esses vídeos, então eu queria fazer para ganhar uma fama. Mas aí acabou que passou, eu esqueci, eu deixei, né? Adormeceu esse sonho. E com isso Deus acendeu esse sonho de novo em mim, do nada. O Espírito Santo me lembrou disso e falou pra mim fazer vídeos sobre o Senhor. E a passar uns dias, eu recebi uma palavra, eu estava lendo a Bíblia, né? E vi uma palavra muito top, assim, que ardeu meu coração. E eu gravei esses vídeos, vários vídeos, né? No canal eu tenho alguns vídeos só, mas tem muitos outros vídeos que eu vou postar, né? Que é muito interessante, que o Espírito Santo, ele ardeu no meu coração esse desejo novamente de fazer. E mostra que ele se importa com os nossos sonhos. Sim. Eu achei isso muito impressionante, dele se impressionar. Da gente se impressionar com o que Deus tem com a gente, né? De se importar com o que a gente pensa, com os nossos sonhos. Não é porque eu queria jogar videogame, fazer vídeos sobre isso, que ele falou assim, não vai fazer. Não, ele me deu a chance de fazer isso, né? E eu tinha, na época que eu comecei a fazer, eu tinha um celular bem ruimzinho, que eu tinha que fazer todo o vídeo picado, porque quando o celular não dá pra fazer, ele corta, né? Você vai, tipo assim, 1 minuto de vídeo, ele corta, tem que fazer mais pedaços, aí você cola tudo. Então era difícil. Aí ele estragou, eu fiquei um tempo sem fazer os vídeos no YouTube, no Instagram, nas minhas redes sociais também. Aí Deus me abençoou com outro celular. E eu, antes de receber esse celular novo, eu falei assim, olha, Deus, me dá um celular. Eu no mínimo, vou fazer um vídeo por mês para alcançar pessoas. Sim. Porque dessa vez eu não queria para fazer esses vídeos para ganhar seguidores, para ficar conhecido. Eu queria realmente para alcançar pessoas, porque as pessoas são carentes, né? O ser humano é carente. E a gente, como servos do Senhor, tem que apresentar Cristo. Se Jesus Cristo realmente é o alicerce da alegria, é o alicerce do amor. Não que a gente não vai passar por dificuldades. A gente ama, a gente vai passar, lógico. Mas com Jesus é tudo mais fácil e melhor. Então eu queria apresentar Jesus às pessoas através dos meus vídeos e através de várias experiências, como daquela que eu sofri bastante. Que eu ficava no banheiro, chorava, e que Deus enviou ajuda. Por exemplo, a outra que eu comecei a orar,
jejuar, fazer um jejum muito louco também, né? Já que eu jogava bastante até hoje. Se eu me pegar, eu fico, por exemplo, eu estava jogando esses dias e em menos de 48 horas eu joguei 7 horas de jogo. Tipo assim, às vezes para algumas pessoas aí não vai achar que é muita coisa, mas é muita coisa, porque é muito difícil eu ler 1 hora de vida. A cabeça até lateja. Então, isso mostra pra gente o que é importante pra gente, né? Então eu fazia um jejum muito louco, tipo assim, de ficar um mês sem jogar, 7 joguinhos, uma semana sem jogar. Então isso me ajudou um pouquinho a se aproximar de Deus. Na verdade me ajudou bastante. E quando eu me aproximei de Deus, senti a presença, ouvi a voz de Deus, isso foi extraordinariamente bom. Porque quando eu ouvia a voz de Deus, eu tinha a sensação de realmente receber oxigênio, sabe? Como se a minha alma, o meu espírito respirasse. Sim. E eu acho isso muito louco, que é uma sensação muito da hora. E tipo assim, quando eu comecei a orar e não receber isso, eu comecei a orar mais para receber e Deus não me deu isso. Porque não é através do nosso esforço que Deus dá, né? Deus dá pela graça, é tudo pela graça. Então eu fiquei meio frustrado. E minha mente criou uma voz, tipo assim, de quando eu orava, eu pensava que era Jesus falando comigo, mas era eu falando comigo para mim sair daquela situação rápido. Tipo assim, eu te chamo isso aí, filho, tá bom, tá? E saía, entendeu? Ou às vezes eu via Deus falando coisas comigo que não era Deus. Tipo, faz tal coisa, mas não era tal coisa, era minha mente. Tanto que isso me adoeceu bastante. Sim. Eu fiquei bem debilitado por causa disso, tipo assim, de ouvir a minha própria mente, achando que era Cristo, e me atrapalhou bastante. De eu fazer certas coisas, de eu deixar de fazer certas coisas também, e de não entender que não é pelo esforço, mas sim pela graça. Sim. Deus dá quando Ele quer e na hora certa. Sim. Então, tive que apanhar um pouquinho para aprender essas coisas, entendeu? De que Deus dá de graça. Deus dá de graça. Deus me salvou de graça. Deus me abençoou de graça. E eu não mereço. Nunca mereci, não mereço um canal, não mereço um celular bom que eu recebi hoje, graças a Deus. E muitas vezes eu falo, não faço os vídeos todo mês. E é qualquer coisa, né? 30 dias para fazer um vídeo. Então, tipo assim, o que é 30 dias para fazer um vídeo de 10 minutos? Um vídeo, tipo assim, é simples, entre aspas, né? Tem a palavra de Deus ali que a gente tem que buscar, tem que pedir discernimento, entendimento. Mas, entre aspas, se você buscar ali, é uma coisa fácil, é uma coisa que tem facilidade. Ainda mais quando Deus me abençoou já com esse celular, que dá para gravar certinho. É um celular que tem a câmera um pouco melhor do que aquele que eu tinha antigamente. Então, é aquele negócio, né? Ser grato pelo que Deus deu pra gente, ser fiel com o que a gente disse. A gente precisa ser isso, fiel ao que a gente falou. Como Deus também é fiel com o que falou com a gente. É isso aí. E assim, é muito interessante, né, falar sobre isso, porque nós temos tudo, né? E às vezes a gente fica esperando a condição. Você começou com um telefonezinho, né? Tipo assim, que você precisava ficar juntando os vídeos, que tinha que pausar. Hoje você tem um telefone melhor, né? Eu não sei fazer essas coisas, por isso eu preciso da minha câmera girl, que ela é que manja tudo disso. E a gente tem alguns recursos, né? Ou o que não tem, né? A gente vai, ela improvisa, né? E assim, a gente vai fazendo por obediência, né? E a gente, quando serve ao Senhor, o que nos importa de fato é obedecer ao Senhor, né? E é como você falou sobre a graça de Deus de fato, né? Ela veio assim para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Senhor, né? O que foi de graça, né? Assim, foi pago um preço na cruz do Calvário, né? E esse preço pago na cruz pelo sangue do Senhor Jesus é que rasgou o véu. Né? E esse véu rasgado é que nos deu livre acesso para conversarmos com o Senhor. Então nós podemos falar diretamente com o Senhor, né? E Ele fala diretamente com a gente, é o que, né, o Espírito Santo te induziu, né, assim, a fazer o seu canal. Eu já tinha um tempo que eu estava aí lutando com o Espírito Santo, assim, né, entre aspas, para não fazer os vídeos, mas obedecer é a melhor coisa que nós podemos fazer, né? Então assim, a gente vai deixar o link na bio para vocês curtirem, comentar e começarem a seguir o Guilherme. Nós temos assim certeza de que o Senhor falou o seu coração, como Ele falou comigo. E olha que eu já sabia um pouco da sua história, como eu fui impactada, né, pela forma assim simples e natural que você vem falando sobre
a sua intimidade com o Senhor, o seu devocional. Eu quero convidar você que é estudante, que tem dificuldades, que sofre, né, na escola, sofre bullying, ou você é perseguido na escola por você ser cristão. Eu gostaria que você ouvisse esse vídeo, né, para que você pudesse ser alcançado. O que o Guilherme fala a respeito, né, do que como ele é na escola, o que faz as coisas se tornarem um pouco mais fácil, de fato é algo assim que vai, eu tenho certeza que isso vai ajudar muitos outros adolescentes da sua idade para poder viver, né, no século XXI, ser cristão de uma maneira e viver em santidade, porque é possível, né? Nós queremos te agradecer, quero ele e eu, né, queremos agradecer você aqui. Eu tenho certeza, assim, que, né, o Senhor, Ele tem falado com você. A nossa oração é que para que você cresça no seu ministério, na sua intimidade com o Senhor cada dia mais, e que o seu canal possa alcançar também outras pessoas da sua idade, maioridade, pessoas que falam no mesmo dialeto que você, né? Porque a nossa juventude hoje precisa de pessoas corajosas como você para poder né, assim, ter uma vida mesmo com o Senhor. Sim. E nós, né, como de costume, nós queremos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento. E eu espero que você tenha sido impactado, né, por essa entrevista que nós fizemos hoje. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom e as misericórdias do Senhor duram para sempre. Só que antes da gente orar, eu quero fazer para você um desafio, Guilherme. Eu vou desafiar você a essa semana, começando a partir de amanhã, você gravar 7 vídeos e 7 devocionais em locais diferentes. Você vai gravar domingo, segunda até sábado. Eu quero que você grava um devocional em cada um num local diferente. E a gente vai postar isso no nosso canal, vou postar no meu, você posta no seu, e a gente vai postar no nosso Instagram, e a gente vai compartilhar com as pessoas essa semana aí. A Carol também está desafiada a fazer e postar no Instagram dela. Amém. É bom que vocês vão conhecer a minha câmera, Carol. Dá uma parecidinha aqui, Carol, dá um oi. Oi! E aí nós vamos, então, fazermos esse desafio. Gui, aceita o desafio? Aceito. Então, fechado. Nós vamos, então, aguardem, nós vamos fazer essa semana 7 devocionais em 7 locais diferentes, para que você possa ser alcançado. E isso possa incentivar você, que tem o desejo de ter o seu canal no YouTube, tem o desejo de, né, que o reino do Senhor seja expandido através da sua vida também, e você talvez não sabe como começar. Nós vamos fazer isso aí para que você se sinta motivado a continuar caminhando com Cristo e consiga romper, quebrar aí, né, todos os seus medos, vencer os medos, fazer aí um momento, uma semana de inspiração. Vamos começar o ano junto com a gente, se superando, em nome do Senhor Jesus, amém? Então agora nós vamos orar para agradecer o Senhor, e eu quero agradecer pela sua participação, pela sua audiência, por você curtir, compartilhar e comentar aí pra gente. Já sugerem pra gente locais, nós somos de Belo Horizonte, né? Sugere pra gente aí locais que vocês talvez gostariam que a gente gravasse os nossos devocionais. Vai ser muito legal vocês interagirem nesse momento com a gente também, em nome do Senhor Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e as misericórdias do Senhor duram para sempre. O Senhor, ó Pai, é exaltado, é glorificado, ó Deus. E nós queremos já te apresentar a semana que vai iniciar amanhã para o Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor já estará nela. E essa é a certeza que nós temos, ó Pai. Que o Senhor já está no nosso amanhã, o Senhor está no nosso futuro. O Senhor é aquele que vê todas as coisas e conhece todas as coisas. Obrigado pela vida do Guilherme. Continua, meu Pai, usando o teu filho, abençoando ele. E eu tenho certeza que essa semana, meu Pai, de devocionais que nós vamos fazer, ó Pai, pessoas vão ser alcançadas pelo reino do Senhor. O Guilherme também vai estar, ó Pai, ali, deixando alguns conselhos para as pessoas que, né, precisam ouvir o Senhor de alguma maneira. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoe a nossa semana. Senhor, a nossa semana, nós entregamos ela nas mãos do Senhor. Nós louvamos o Senhor, ó Deus, por quem o Senhor é. Obrigado por esse momento, obrigado por essa entrevista, obrigada mais uma vez pela vida do Guilherme. E assim nós louvamos ao Senhor e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Deus te abençoe. Tchau.